Nós estamos falando com Solange Amaral, grande entrevistada do programa de hoje. Ela é secretária municipal de Defesa do Consumidor. E o Geraldo Tadeu Monteiro pergunta a ela se existe diferentes consumidores, o municipal, o estadual e o federal. E no bloco anterior, Solange Amaral falou dos cuidados que o consumidor tem que ter ao fazer uma compra. Eu só faço o seguinte comentário. Eu já comprei uma geladeira nas Casas Bahia, do Rio Sul, há 2 anos atrás, que desapareceu de lá. Eu tomei os meus cuidados. Mas desapareceu de onde? Da sua casa ou da Casa Bahia? Desapareceu das Casas Bahia do Rio Sul. Solange sabe dessa história. Não telefonei para ela e ficou sumida. Eu, com todos os cuidados, Rio Sul, Casas Bahia, cartão de crédito, recibo, modelo. Ah, minha senhora, desapareceu. Eu digo, o que eu faço agora? A senhora agora escolhe outra. Eu digo, não tem aqui. A da senhora não tem. Compra outra com a diferença de preço. Enfim, uma confusão. E eu tomei meus cuidados. Solange, o que é isso? É falta de respeito mesmo? Eles acham que o consumidor não vai procurar seus direitos? Olha, eu acho que é isso que você está falando. Você me contou essa história depois de Depois, passar. nunca... Em alguns casos... Você tinha acabado de assumir. Em muitos casos, a gente tem conseguido ajudar, como é da nossa obrigação. Para você ver como o consumidor precisa de proteção. E precisa de defesa. O Geraldo tinha feito uma pergunta sobre a questão do Sistema Nacional. Esse é um tema que está crescendo no Brasil muito. Hoje, o Ministério da Justiça, no âmbito do Ministério da Justiça, tem uma Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Essa que tem multado planos de saúde, que tem feito com as telefonias, é uma secretaria muito séria. Você tem também, no nível do executivos estaduais, você tem PROCONs. Aliás, o PROCON São Paulo, esse nome nasceu em São Paulo. É o Programa de Defesa do Consumidor. Então, você tem nos estados e alguns municípios. O nosso passou a ter há 1 ano e pouco atrás. E todos nós trabalhamos em rede. Não há uma hierarquia. Há, sim, os investimentos e a definição de trabalho conjunto. É uma rede, agora mesmo eu vou a Brasília na terça-feira. Enfim, a gente tem trocado experiências, desenvolvido questões de uma maneira assim ampla no Brasil todo. O consumidor pode procurar qualquer um desses órgãos. O consumidor deve procurar esses órgãos. Os órgãos do Legislativo, que são os órgãos da Assembleia ou da Câmara de Vereadores, já são de representação política, mas no ponto de vista do Executivo, e olha, é tão pouca gente que procura, infelizmente, os PROCONs, que, em geral, as empresas já estão se preparando para atender. Secretário, você vai passar a cartilha aqui do Código de Defesa do Consumidor. Como é que o nosso cidadão pode adquirir esse livreto aqui, que é muito importante, né? Nós imprimimos 15 mil lá na Secretaria. Temos distribuído amplamente. Pode ligar para um 746 que a gente... Que é importante que a pessoa fique bem informada. É lei, não é brincadeira. É lei que tem produzido efeitos importantes. Eu quero saber da senhora como é que funciona quando o autor do fato for, por exemplo, o Estado, a Prefeitura. Eu caí com o meu carro num buraco no meio da rua. Eu posso, através desse código aqui, acionar a Prefeitura? Olha, existem muitos consumidores que buscam advogados e os órgãos públicos também são acionados. Para a gente ter uma ideia como é que a questão vem avançando, no Rio de Janeiro ainda tem um nível de judicialização muito grande. Nós temos 6 vezes mais processos de questões de consumo no Supremo Tribunal Federal do que São Paulo. São pessoas que não quiseram utilizar o PROCON, é isso? Pularam o degrau. Às vezes vão ao PROCON, mas às vezes não se satisfazem. Apesar de irem, eu conheço algumas pessoas que a gente atendeu, que a gente conseguiu que as empresas atendessem, mas ainda assim... Não, eu acho que eu fiquei muito tempo, eu tive meu dano moral, eu vou buscar a minha indenização. E outros, às vezes, a empresa não atende mesmo. Em alguns casos, Canado, são particulares, são pessoas que você tem dificuldade de pegar. Alguém consertou o seu computador, aquele cara consertou o seu carro. Você, às vezes, tem dificuldade de chegar. Nas empresas maiores, a gente consegue, muitas vezes, chegar. E nós temos ajudado muita gente. Só para te dar um dado... O número de pessoas que ligam para um 746, nós temos tido cerca de 87% de solução. Porque as empresas já sabem que a gente não está brincando. Né? Que o cidadão que ligou para lá e que entrou
no sistema online deles e entrou no nosso. Se eles não atenderem, nós vamos para cima, nossos advogados vão lá, vão multar. Embora a gente ainda tenha uma equipe pequena, mas o prefeito Eduardo Paes tem investido muito. Então, mas ainda é pouca gente que procura. Mas as pessoas procuram mais por quê? Qual é a principal queixa das pessoas hoje? Eu sei que desde que o Código do Consumidor foi implantado para cá, todos nós sabemos, especialmente no último ano, ele teve um aumento de procura, algo em torno de 20%, não é isso? Pois é, mas as pessoas ainda procuram o que exatamente? E como elas procuram? Porque eu particularmente, eu sinto uma dificuldade de entender, numa classe social mais baixa, por exemplo, não digo mais baixa financeiramente, digo culturalmente, que você tem que ir pela internet, que você tem que ir por isso. Nem todo mundo lida com internet. Os mais velhos, por exemplo, não lidam de maneira nenhuma. Às vezes são profissionais excelentes nas suas atuações, mas não têm o hábito da internet, enfim. Então, o que eles reclamam mais e como eles chegam até vocês? Ô Lili, essa foi uma preocupação. A gente fez um atendimento por telefone também. Achei maravilhoso isso. É possível internet e também é possível por telefone. Os setores que são mais reclamados, até no Tribunal de Justiça faz, e várias empresas, várias instituições fazem, um top, né? Que na verdade devia ser o contra-top, né? Mas o top são as empresas mais, os setores mais reclamados. É o bottom Você tem? Hein? É o bottom tem. Olha, você tem telefonia, varejo, plano de saúde, banco, financeiras, bancos. A gente trabalha junto com o pessoal da Defensoria Pública. Isso também é importante, que a gente trabalhe em rede com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria, com o Ministério Público. Cada um tem uma tarefa para fazer, mas a gente tem que trocar informações e cada um desempenhar bem o seu papel. Mas esses são os setores mais questionados. Agora, eu queria só perguntar uma coisa a você. Que diferença você faz entre o consumidor e o cidadão como articulação? Porque o consumidor, evidentemente, que ele é o cidadão, mas a nossa falta de cidadania, ela é tão grande, a nossa falta de confiança nas instituições é tão brutal que você vê que o cidadão brasileiro não entra na justiça contra o prefeito porque ele está adoecido, porque ele passou mal por não ter banheiro na rua. As pessoas urinam no Rio de Janeiro, defecam nas praias, urinam nas ruas e nem por isso entram na justiça contra o governo pela falta de conforto. Ou o governo proíbe cerveja e água de coco para vender nas ruas e fecha as praias, só bota determinado número de pessoas, ou dar ao cidadão o direito de conviver. Pois é, então, Solange, você não acha que o cidadão brasileiro está muito acostumado a ser maltratado? Pelo poder. O consumidor. Isso é falta de cidadania, não é? Não é a mesma pessoa. Não é falta de cidadania, é falta de educação. O cara que está mijando e defecando na praia. Então não Como é que não tem onde? Não tem onde. Meu Deus do céu, eu nunca defequei na praia. As relações de consumo. Pô, mas então o que é que eu fiz? Deixa no ar a pergunta. O que é que eu fiz? Que eu nunca defequei na praia. Você nunca fez isso na praia? Eu nunca fiz também não, né? Eu não posso dizer, a pessoa mas defecar nunca. Ô, Gilson, isso aconteceu agora no Carnaval, que realmente a cidade do Rio de Janeiro foi invadida pelo turismo. Não aconteceu. Pela beleza do nosso Eu estou com a Gil. Leleco, eu posso pedir licença? Rio de Janeiro, é um direito pegou do o pessoal de cidadão surpresa. Ter um Mas não é todo espaço mundo que de faz xixi na rua e cocô na rua. Eu posso pedir licença aqui? 1.200.000, você ainda tem direito de um banheiro limpo? Mas aí eu pergunto, por que isso não acontece no primeiro Não tem nada com isso não, hein? Sim, mas por que isso não acontece no primeiro mundo? Nos Estados Unidos existem paradas, existem shows ao ar livre. Santuário de Fátima. Santuário de Mas o lugar de Fátima. mijão é no banheiro, pô. Que banheiro? O banheiro, Isso é tem um machinha banheiro. do João Roberto. Qual? Minha do prédio. Peraí, No Santuário de Aparecida também não se faz mija cocô na rua, entendeu? Porque tem banheiro. Fátima Tem é Santuário de 400 Aparecida. banheiros. Então, calma, a única coisa, volta a pergunta. Você não acha que existe uma covardia no consumidor, até por conta dessa falta de cidadania, de conforto das pessoas? Gilson, eu acho que a gente ainda precisa muito aprender a reclamar. Isso. E entender que reclamar, se queixar no lugar certo, igual o xixi, funciona. Por exemplo, a gente assistiu, companhias de telefonia ficaram 11 dias sem poder comercializar seus planos. Por quê?
Alguns planos de saúde também ficaram 20 ou 25 dias. O que aconteceu? A Secretaria de Defesa do Consumidor trabalhou com as empresas mais reclamadas. Então, as pessoas também precisam aprender que uma reclamação fundada, explicada, fundada, né? Uma coisa que tenha fundamento, que tenha razão de ser, pode produzir efeitos. Mas a gente ainda não tem muito esse costume. Mas é preciso reclamar de maneira fundada, não um simples desabafo, né? A gente precisa reclamar fundadamente do que está acontecendo. A gente não tem a cultura do registro na delegacia, porque acha que não vale a pena. Quer dizer, então, de repente, isso é cultural. É verdade. É cultural. Eu queria encerrar esse bloco, pedir licença. Deixa ele acabar. Eu queria fazer uma pergunta sobre duas leis que existem, que são bastante amplas e que eu acho que, às vezes, parece para a gente letra morta. Uma é a questão do atendimento, o prazo de atendimento nos bancos. Tem uma lei que determina 15 minutos, 20 minutos em dias de maior afluência, etc. Ninguém vê isso nos bancos, né? A verdade é essa, né? E uma outra que é o atendimento nos saques. Nos saques. Que existe uma lei federal que determina uma série de parâmetros e também a gente fica horas e horas no saque esperando, né? Vai ficar por isso mesmo? Como é que é isso? Ô, Geraldo, olha só. Vou ter que dar licença novamente. Toda pergunta é Pois é por isso que eu queria falar. Se é para segurar... Olha, impressionante. Solange Amaral está há apenas um ano como secretária de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro e já tem 90% de casos resolvidos. Eu tenho a pergunta aqui do nosso querido Geraldo sobre a questão dos bancos e eu queria que ela também aproveitasse e falasse sobre o negócio de mala em aeroporto. Se ela também se mete com isso, de mala, de você perder mala e ninguém te dá satisfação nenhuma. Vamos lá. Não é só mala, e o atraso dos voos também, né? Não é só mala também. Como é que fica o PROCON com o atraso de voo e as malas que somem nas aeronaves? Voos cancelados. Voo cancelado, tudo. Então, a falta de ar refrigerado nos aeroportos. As duas leis que o Geraldo levantou. A questão da lei da fila de banco e da lei do saque, do atendimento ao cliente. Primeira questão que é importante a gente repetir é o seguinte: ter a lei já é muito importante. A lei do saque dá direito às pessoas que ligam a ter direito de falar com o operador. Às vezes eles colocam no número 9, mas você pode falar com o operador. Você não é obrigado a falar só com a máquina. E uma série de coisas do atendimento do saque. A gente, de fato, fiscaliza. A questão dos bancos... Olha, eu já fiquei no saque mais de 1h50. Poxa, que paciência que você teve. Eu precisava viajar, desbloquear uma coisa. Era tirar muito dinheiro assim. Conseguiu? Teve sucesso? Tive, 1h50 depois. E a conta de telefone no final do mês? Não, é 0800. 0800. A lei estabelece que é 0800. Mas tem muito quarto, qualquer coisa. Agora, a questão dos bancos, olha, é uma coisa que no Rio de Janeiro a gente está focando muito. Nós já temos uma relação que a gente vai divulgar, em algum momento, das 28 piores agências do Rio de Janeiro. Nós temos Nós temos feito fiscalização do sistema cliente oculto. O pessoal chega, pega, porque tem que ter senha. Tem a senha. Tem que ter senha, 15 minutos de senha, 15 minutos todo dia e 30 com tolerância de véspera ou dia sequente a grandes feriados. Então, essa é uma questão que a gente já chamou os bancos, no Brasil hoje são 6, se a gente juntar. E essa é uma questão importante. Dia de pagamento, às vezes eles botam funcionário para vender produto. Vender seguro, vender consignado e não ir para as posições de guichê atender. Nós temos um fundo de defesa do consumidor. Começou com 10 milhões de reais de um TAC de um banco. Não vou dizer o nome aqui. Mas um banco teve que pagar 10 milhões de reais que vai se reverter. Pagou! Que vai se reverter, já está se revertendo em direito do consumidor. Por exemplo, foi com esse recurso, me permita que a gente faça uma divulgaçãozinha, o Canais conhece bem. A gente fez no Parque Madureira 3 fins de semana, em setembro, agosto e setembro. Olha, uma coisa maravilhosa. Nós botamos 30 empresas de um lado e foram quase 7 mil pessoas que iam lá levar a sua questão, renegociar a sua dívida. Uma coisa assim, por vezes, bastante emocionante. Assim, pessoas conseguiram renegociar suas dívidas, cancelar cobranças indevidas, trocar seus aparelhos eletrodomésticos
E nós vamos fazer uma outra, furo aqui, primeira vez estamos falando, dia 15 de março, é o Dia Internacional do Consumidor. Nós vamos fazer